podemos nos sentar um instante. Então, na verdade, não é assim exatamente uma formação, ao menos do que a Isolda tinha comentado comigo, era para a gente fazer uma espécie de um testemunho vocacional. Então, falar um pouquinho sobre a minha história vocacional. Como são muitos anos, dos meus 33, desde os 13 envolvido nessa história, eu vou tentar sintetizar o máximo possível, colocando em 4 pontos. Primeiro, a história que precede o tempo de seminário, o que me levou a buscar essa realidade. A primeira etapa de formação lá no Rio Grande do Sul ainda, o que me trouxe a segunda etapa aqui já na Arquidiocese de Niterói, e um 4º ponto, o tempo de ministério, um pouquinho sobre o tempo de ministério. Bom, eu sou oriundo do interior do estado do Rio Grande do Sul, um pequeno município de 11 mil habitantes mais ou menos, chamado Jaguari, que pertence à Arquidiocese de Santa Maria, lá no estado do Rio Grande do Sul. E sou oriundo da parte bem do interior, da roça mesmo, A casa da minha família, dos meus pais, fica em torno de 30 quilômetros da sede do município. Então, sou filho de agricultor, cresci dentro dessa realidade, sou o terceiro filho depois de uma mulher e de um homem, eu sou o terceiro. E a minha família, por graça de Deus, é uma família católica, Minha mãe foi catequista desde os seus 16 anos, o meu pai, 2 anos sim, 2 anos não, era do conselho da capela, envolvido, os meus irmãos também sempre envolvidos, grupo de jovens, catequese. Hoje é o meu irmão que herda essa condição do meu pai, de 2 anos sim, 2 anos não, está no conselho da capela. Então eu cresci dentro deste ambiente, de uma família católica. Então, todo domingo ir à igreja, embora lá naquela realidade não tenha assistência de missa dominical, pela impossibilidade, porque é uma paróquia só para todo o município, e são mais de 40 capelas, então é um padre só, e ele não tem como dar conta, Então, é uma missa mensal, mas há um costume que se preserva até hoje, de todo domingo às 15 horas se rezar o terço em comunidade. E eu me recordo que todo domingo a gente ia para brincar com as crianças, como é normal, fora a época que também a gente já ia para a catequese, e para participar da oração do terço às 15 horas. Então, é um pouquinho dentro deste ambiente que eu nasci e cresci. E quando eu estava 7 para 8 anos, mais ou menos, eu fui convidado por um casal de irmãos que faziam, sempre nas férias de fevereiro, um encontro vocacional que acontecia na sede da paróquia. O padre que era responsável pela parte vocacional da diocese, ele ia até lá e tinha um dia inteiro com ele e algumas irmãs de alguns institutos religiosos, porque era um encontro misto para meninos e meninas, e eles me convidaram a participar desse encontro. Eu fui com eles, eles eram mais velhos, são mais velhos do que eu, e eu fui, e eu lembro que eu voltei assim muito encantado para casa, mas é aquela coisa de criança, Porque quando eu era criança, o dia que o veterinário ia cuidar lá dos animais do meu pai, eu queria ser veterinário. No outro dia, quando eu via um avião da aeronáutica passar em cima da minha casa, que eles iam em direção à fronteira, a um campo de treino, eu queria ser da aeronáutica, e assim aquela coisa de criança, E eu cheguei em casa muito encantado com aquilo tudo, embora já estivesse acostumado. Os padres iam com frequência na casa da minha família, almoçar, enfim, o padrinho da minha irmã mais velha é padre, então eu já estava acostumado com isso, mas aquele encontro de alguma maneira mexeu, e eu me recordo como se estivesse vendo diante dos meus olhos um dia. Eu era o caçula, eu mais pequeno, então geralmente eu ficava com a minha mãe e com a minha irmã, e o meu irmão, que era o mais velho, já ia para os trabalhos mais pesados com o meu pai. E no serviço mais leve, que era capinar uma lavoura de milho, eu lembro que conversa vai, conversa vem com a minha mãe e a minha irmã. Eu virei para minha mãe e perguntei se ela me deixava ser padre, Ela olhou e disse que sim, mas naquela mesma história de eu queria ser veterinário, queria ser da Força Aérea, aquela coisa toda. Enfim, o fato é que a ideia permaneceu, foi permanecendo,
Só que eu tinha 8 anos, né? Então era cedo demais para isso. Nesse permanecer, é claro, existem as provas e contraprovas, porque muita gente se alegra, mas muita gente tenta colocar para trás, e aí a gente passa por situações bem desagradáveis. Eu tinha na época as 2 vós vivas, uma delas apoiava muito, a outra ficou meio assim, achava que não sei o que lá, enfim, entre tantas outras coisas, não é o mais importante aqui. O fato é que depois de um tempo, quando eu já estava para a 7ª série, 8ª, a arquidiocese ela organizava 2 vezes por ano uma escola que chamava de escola vocacional, que era um final de semana, de sexta a domingo, no seminário menor, que já existia, um tempo inteiro lá, no final de semana inteiro, trabalhando essa questão vocacional. Era misto também, menino, menina, então tinham várias congregações, os padres diocesanos e tudo mais. E eu fui participar já na 8ª série de um desses encontros, porque eu já estava bem decidido que eu queria para o seminário. Então eu fui só, na minha cabeça era para conhecer e atestar que era isso mesmo, né? E fiz uma escola vocacional em janeiro e a outra em julho. E foi feito todo o encaminhamento, conversei com o mesmo padre que era ainda o responsável mesmo lá daquele primeiro encontro, e era também na época o reitor do seminário menor. Foi tudo conversado, tudo ajustado, ele marcou uma visita à minha família, estava tudo acertado com o padre da paróquia também, enfim, tudo encaminhado. E de fato, depois da visita que aconteceu em janeiro, no dia 1º de março de 2003, eu juntei as minhas coisinhas, 2 malinhas, peguei o ônibus, era uma segunda-feira, e fui para o seminário. Então foi ali que começou, foi naquele dia 1º de março de 2003 que foi dado um primeiro passo mais firme em relação a isso. Então eu entrei para o seminário menor, entrei com 13 anos. A questão é que eu entrei dia 1º de março, dali uns dias fiz 14, então, mas foi de fato foi com 13 anos, né? É claro que existiram as dificuldades, primeiro pela idade, jovem, a distância da minha cidade para a sede é mais ou menos a distância daqui para o Rio de Janeiro, contando que naquela época os meus pais não tinham carro, tinha só uma caminhonete meio um estado complicado de vida, né? Não dava para ir muito longe. Telefone celular só tinha quem tivesse muita posse naquela época, e não era o nosso caso. A minha família é de origem simples, né? Nunca passamos necessidade, mas nunca tivemos assim nada de luxo ou de alguém que tivesse um pouquinho mais de posses. Então assim, entra a questão da saudade e tudo mais. A gente ia para casa 4 vezes ao ano só, que era Páscoa, Dia das Mães, férias, Dia dos Pais, outubro, né, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, e depois no final do ano. E a conversa com os meus pais era assim, os meus tios que moravam perto tinham um telefone, eu ligava para eles de um orelhão que tinha no seminário, avisava que no outro dia eu ia ligar a tal horário para um deles estar lá, e a conversa tinha que ser naquele estilo, né? Alô, tudo bem? Eu estou bem, tchau. Porque era aqueles cartões de orelhão que a unidade vinha de 40 para 0 em segundos, né? E não dava para ficar comprando toda hora. Então era essa luta. Mas enfim, outras lutas também em relação à própria escola, porque eu vinha de uma escola de interior, onde o ensino era feito com muito amor, mas com muita debilidade. A escola do ensino médio era própria da igreja, mas era de nível de escola particular, bastante mais exigente. Então, aquelas lutas que a gente passa quando passa por esse intercâmbio. Enfim, o fato foi de que foram uns 3 anos, não só com as lutas na parte da escola, mas também na questão vocacional, porque eu lembro que algumas coisas que eu via me desagradavam, eu nem sei porquê, porque era aquilo que eu estava acostumado a viver. Eu só recordo que numa direção espiritual, com um padre chileno de uma congregação, eu falava de algumas coisas e ele dizia: Dalvan, tenha calma, espere o tempo vai colocar as coisas no seu devido lugar. E nessa história de deixar o tempo colocar no seu devido lugar, concluí o ensino médio. Em 2006 ingressei no seminário maior da arquidiocese para começar a faculdade de filosofia, no
caso lá no Sul, não é um curso separado como é na nossa arquidiocese aqui de Niterói, era uma faculdade mesmo de licenciatura, embora a faculdade pertença aos padres paulutinos, é uma faculdade confessional, mas era externa, né? Então era uma vida nesse aspecto de universitário. Eu estudava com muitos outros alunos que estavam ali para fazer a licenciatura e serem professores, e nós éramos destinados a essa questão da faculdade mesmo. Enfim, então foram os 4 anos de filosofia. Uma diferença também da realidade de lá é que desde o primeiro ano de filosofia os seminaristas fazem pastoral no final de semana na paróquia. Então de segunda a sexta a gente passava na faculdade, sábado arrumava uma mochila, pegava o ônibus e ia para uma paróquia. A realidade lá é bastante mais de interior, então não é como Niterói, que às vezes a paróquia que o seminarista faz pastoral é 15 minutos de ônibus, 20 minutos. Eu fiz 2 anos seguidos na paróquia que era vizinha à minha, de onde eu sou, então eram quase 3 horas de ônibus, numa situação assim, numa estrada meio ruim, bastante ruim na verdade, enfim, com todos os desafios, né? Fiz esses 2 anos lá, depois passei a uma paróquia que era do lado do seminário, e no 4º ano fui para a paróquia para um outro lado da diocese, que foi o último ano. O fato é que durante esse tempo de seminário maior, algumas coisas foram se tornando mais claras e palpáveis em relação à vida e à doutrina da igreja, algumas coisas mais acessíveis, até mesmo pelo acesso à internet, que era mais largo um pouco. Isso facilita a gente a ter acesso a outras coisas, e eu de fato não conseguia concordar com algumas coisas que eu via e ouvia, porque eu vou ser bem sincero com vocês, é preciso ser claro isso, infelizmente em alguns lugares, não só do Brasil, mas em alguns lugares desse nosso mundo, as coisas andam bem mais tortas do que andam por aqui no sentido da própria igreja. Visões, ideologias, para vocês terem ideia, eu ouvia claramente padres incentivando a desobediência ao bispo, incentivando a desobediência ao papa. Eu ouvia os colegas mais velhos falar que o professor na aula debochava da doutrina, mas ensinava ideologias que são contra a doutrina católica, e aquilo me causava uma aflição enorme, eu não concordava, aquilo não ia. E eu comecei a entrar numa crise, numa situação que eu disse, eu não vou suportar isso, eu preciso dar um jeito. E no ano então de 2009 foi que as coisas começaram a entrar nesse conflito todo, e eu vou reduzir também porque é muito detalhe, mas um primo meu de 2º grau já estava, que era seminarista também, já estava aqui na arquidiocese de Niterói, não no seminário, mas fazendo uma experiência externa, e eu fiz ali uma partilha com ele, a gente começou a conversar vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. O fato é que em novembro eu pedi desligamento do seminário, sendo muito honesto com o nosso Senhor. Se o Senhor quer que eu seja padre, o Senhor deu um jeito, mas do jeito que está aqui não vai, porque ou é para me salvar a vocação, porque eu não quero ser padre de qualquer jeito, eu não quero ser padre para fazer as coisas erradas assim não. E assim, acabou que eu estourei a boiada, porque depois de mim saíram mais 5, um seminário que só tinha 15, e desses 5, 2 vieram comigo para o Rio de Janeiro, um era o padre Júlio, de Guaba, e outro é o padre Daniel, que atualmente está na paróquia Santa Isabel, em São Gonçalo. Nós viemos para o Rio de Janeiro para uma experiência em uma nova comunidade, um instituto que estava nascendo. Não viemos para a diocese, nem tínhamos pretensão, até porque a diocese de Niterói estava muito bem servida. Na época eram quase 100 seminaristas, ordenações de 5 padres, 4 padres por cada vez. O fato foi que a experiência nessa comunidade não deu certo, vimos que não tínhamos o carisma para aquilo, e a coisa se tornou incipiente, e rapidamente a coisa estava desenhada, e nós estávamos num impasse. Eu recordo que no dia 11 de abril era a festa da misericórdia, eu estava me confessando com um dos padres que estava na festa da misericórdia, e colocando para ele toda essa luta, essa dificuldade, e ele virou e disse, vocês têm que conversar com Dom Alano, que era o arcebispo na época. Eu pensei, meu Deus do céu, o que o Dom Alano vai querer com a gente, né? Como é que eu vou chegar no arcebispo assim de cara, né? O fato foi que
por mão do destino, num dos encontros da CNBB, o bispo lá do Sul, que na época não estava muito feliz com a nossa saída, ele quis botar uma pedra no meio do caminho e ele provocou Dom Alano dizendo que ele tinha recebido 3 jovens e não tinha pedido carta de referência, o que é necessário sempre na igreja, só que a gente não estava no seminário, a gente estava externo, não era nada eclesialmente formal, então a gente não estava no erro. E foi nessa então que o próprio Dom Alano nos procurou. E aí é que entrou um sinal muito grande da providência de Deus, porque era ano sacerdotal, e nós morávamos na época na paróquia Imaculada Conceição em Rio Bonito, com o padre Eduardo Braga, famoso padre Dudu. Ele ia para o encerramento do ano sacerdotal em Roma, e nós tínhamos uma audiência marcada no dia 15 de junho com Dom Alano. E quando o padre Dudu foi para o aeroporto, eu virei para ele e disse: padre, eu tenho um presente para lhe pedir. Se o senhor tiver tempo e puder ir ao túmulo de São João Paulo II, na época era João Paulo II, não era canonizado ainda, de João Paulo II, e rezar pela nossa vocação, eu gostaria que o senhor fizesse isso. E ele disse: tá bom. No dia 15 nós fomos, foi até muito engraçado, porque a gente não sabia, a pessoa que foi nos levar não sabia onde ficava a Cúria Romana, lá em Caraí, então a gente deu voltas e voltas e voltas em Niterói, e não deu, até que a gente achou, mas até nisso a providência ajudou, porque o bispo atrasou a outra reunião que ele tinha, e quando ele chegou a gente já estava lá esperando ele, né? Mesmo tendo perdido 1 hora dando volta em Caraí. E ele ouviu a nossa história, e ele concluiu a conversa batendo com as mãos em cima da mesa, uma mesa com tampo de vidro, eu lembro até hoje, fazendo barulho do anel assim. E ele perguntou: vocês querem ser padres? Sim. Vocês querem entrar no seminário? Sim. Então vocês vão entrar no nosso seminário. Nós não pedimos, nem eu, nem padre Júlio, nem padre Daniel, nós não pedimos. Isso já era junho. No outro dia o reitor do seminário liga para a gente, querendo marcar uma conversa. Na outra semana ele estava em Rio Bonito conversando com a gente, e tudo estava ajustado para depois das férias do seminário, no início de agosto, nós entrarmos no meio do ano no propedêutico. Isso era uma coisa muito improvável, entrar no meio do ano, numa turma que já estava há 6 meses junto. Íamos passar meio ano para nós termos certeza e para eles avaliar a gente, e se a gente passasse, nós iríamos para a etapa da teologia, porque todos já tínhamos a formação de filosofia. E foi o que aconteceu. Mas o interessante também, já ia esquecer desse detalhe, foi que no mesmo dia 15 de junho, foi o dia que o padre Eduardo voltou de Roma, e a única coisa que ele disse, ele chegou cansado da viagem, óbvio, fuso horário e tudo mais, ele chegou, já era 11 e pouco da noite, ele só virou assim para a gente e disse: amanhã eu preciso conversar com vocês. A gente também precisa conversar com o senhor. E então, no dia seguinte, após café da manhã, laudes e a missa, a gente foi conversar na capela, e ele quis ouvir a nossa parte primeiro, e ele perguntou o que a gente tinha a falar, e a gente contou o que tinha acontecido em relação a Dom Alano, e ele baixou a cabeça, começou a rir, e disse: Dalvan, você tinha pedido que eu fosse no túmulo de João Paulo II, eu só consegui ir ontem, antes de ir para o aeroporto, e a minha oração foi muito simples: João Paulo, cuida dos meninos, porque eu não sei o que fazer. Pelo fuso horário, tudo bate de que era exatamente na tarde onde a gente estava com o Dom Alano. Então, eu tenho a devoção a São João Paulo II, porque foi ele que não colocou eu, mas eu, o padre Daniel e o padre Júlio dentro do seminário. E tudo era muito improvável, porque tinha muita coisa contra, existência do conselho, uma série de coisas, e tudo foi caminhando nesse sentido. Nós entramos, de fato, meio ano de propedêutico, dezembro de 2010, aprovados para começar a teologia, e nós entramos na turma nova, que foi com a qual nós nos ordenamos, juntamente com o padre Celso, o padre Mateus e o padre Williams Mário. Então nós iniciamos a teologia, mas a minha aprovação particular estava só começando, porque no dia que eu organizei as coisas no quarto onde eu ia ficar no primeiro ano de teologia, eu liguei para casa para falar com a minha mãe, dizer que estava tudo bem, que eu já estava colocado, e a minha mãe me deu uma notícia um pouquinho complicada, que naquele mesmo dia
tinha sido dado o diagnóstico de câncer do meu pai e do meu sobrinho, que tinha 3 anos. Então um buraco meio grande se abriu diante de mim naquela situação. Eu fui fazendo o que podia ali no seminário. O reitor, inclusive, foi muito generoso. Eu fui para o Sul no final de março, tinha um mês de aula recém, com a promessa que se eu precisasse ficar lá o resto do ano eu podia ficar, e quando eu voltasse eu começava de novo os estudos sem prejuízo para mim. Fui, acompanhei alguns momentos, mas o meu pai mesmo disse: não, você já esteve aqui, já nos deu apoio, agora você vai entrar de volta no ônibus, vai para Porto Alegre, vai pegar o avião e vai voltar para cá, vai estudar. E foi o que eu fiz, mas foi um ano muito complicado, e foi a segunda intervenção da providência divina, porque em setembro daquele ano, com a somatória da situação toda, meu sobrinho alinhou até que razoavelmente rápido, mas o meu pai estava numa situação bastante complicada, e eu comecei a entrar numa crise muito grande, porque eu queria estar com eles, e eu me questionava, e eu me lembrava que eu tinha lido uma frase de São João Bosco, que ele dizia que quando um menino deixa a família para entrar para o seminário, Deus cuida da família, e eu questionava: Jesus, o que o senhor está fazendo no caminho? O fato foi que em setembro daquele ano eu me decidi ir embora. Eu nunca tinha decidido, eu vou embora do seminário. Eu já tinha passado por momentos difíceis, mas nunca tinha me decidido, eu vou embora. Mas aquele dia, eu fui direto no padre Douglas, que já era nosso reitor, que é até hoje, e disse: eu estou indo embora. Ele ficou me olhando assim, não teve nem reação, ele disse: tá bom. Mas eu, resolvi, eu liguei para casa e falei que estava indo. Eu nunca tinha ligado para casa dizendo que tinha vontade de ir embora. As minhas crises eu sempre tinha segurado, e resolvido sozinho. Aquela vez eu precisei, acabei falando isso, ligando e dizendo que ia para casa. Mas eu fui fazer o último ato, que foi conversar com o meu diretor espiritual, em memória, Monsenhor Luiz Gonzaga, um grande homem, um grande sacerdote. E eu me recordo até hoje, a conversa foi no refeitório, ele sentado assim próximo da janela. Ele era um monsenhor, já tinha 80 e alguma coisa, ele dava sempre com uma batina branca. Talvez alguns de vocês tenham até visto já ele era o cerimoniário do bispo até então. E eu recordo que ele encerrou a fala, eu fui terminando, eu quero ir embora. Ele disse: Dalvan, vamos esperar até o final do ano. Se até dezembro você estiver firme nessa ideia, tudo bem, mas não vamos sair agora. Eu concordei com ele. E eu não tinha o último horário de aula naquele dia, o horário que era de 11h30 até 1 da tarde eu não tinha. Eu passei por um colega no intervalo da aula e perguntei se ele tinha algum livro de São Padre Pio que eu queria ler. Me deu vontade, porque o primeiro livro inteiro que eu li quando eu entrei no seminário foi uma pequena bibliografia de São Padre Pio. Eu acabei desenvolvendo um carinho por ele. E ele disse: tenho. Me entregou 3 livros. Eu fui logo no menorzinho, um que era umas 50 páginas, que era uma bibliografia de quando ele ainda era beato, não era nem canonizado ainda. E mergulhei naquele livro, comecei a ler, e cheguei a um ponto da história de São Padre Pio, onde ele tinha ido para o convento, ele era frade capuchinho, ele tinha ido para o convento, o pai dele tinha adoecido, ele recebia as notícias por carta, e ele estava querendo ir embora por causa do pai. E ele encerra o capítulo, o autor do livro encerra o capítulo usando a seguinte frase, que é atribuída ao São Padre Pio: mas eu pensei, será que eu não preciso ser generoso com o nosso Senhor Jesus Cristo? A frase que o Monsenhor, que era meu diretor espiritual, tinha me dito no refeitório 1 hora atrás era exatamente a mesma: Dalvan, será que você não precisa ser mais generoso com o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu fui para a capela rezar, imediatamente procurei o reitor e disse que tinha voltado atrás na ideia. O padre desconsiderou o que eu tinha falado antes, porque ele nem tinha acreditado, e de fato eu permaneci. Liguei para casa, depois conversei com o diretor espiritual, enfim, as coisas se encaminharam, foi o restante. Concluí a teologia, e em 2015 vim trabalhar aqui em Bananeiras com vocês, com o Padre Vidal,
Foi ordenado diácono em 11 de abril daquele ano e sacerdote em 10 de outubro daquele mesmo ano. E aí começa então a parte do exercício do ministério sacerdotal, que começou com um sacrifício, porque eu fui ordenado em outubro e em janeiro meu pai fez a Páscoa dele. Foram 5 anos lutando contra o câncer, entre idas e vindas. Ele fez a sua Páscoa. Eu tenho para mim que Deus permitiu que ele conseguisse me ver padre. Foi só isso, porque eu fui logo depois da ordenação. Ele não conseguiu nem assistir a minha primeira missa na capela onde nós frequentamos. Ele só me viu celebrar em casa. Mas enfim, ele me viu padre. Então eu creio que a misericórdia de Deus levou ele até ali, porque ele foi alguém que me apoiou bastante também, que não me deixou sair, que não me deixou, quando eu tive essa crise, ele me conversou muito comigo, me aconselhou, foi quem de algum modo me segurou naquele momento. E foi assim então, com essa situação toda, que começou o meu ministério. Depois eu fui trabalhar em Venda das Pedras, em Itaboraí, e retornei aqui para a paróquia em julho de 2017. E desde lá então exerço o ministério entre vocês. E para concluir, e falar um pouco sobre o exercício do ministério, a primeira coisa é: ser padre só é possível sendo padre. Eu compreendi que os meus 13 anos de seminário não me ensinaram tanto quanto o tempo que eu tenho de padre. Eu tenho quase 6, é pouco, não é quase nada. Mas a gente aprende a ser padre sendo padre. É no dia a dia, é nas labutas, nas lutas que a gente vai aprendendo a ser padre. Não é uma tarefa fácil? Não é. Mas se acontecesse uma coisa e eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria. É difícil, tem as suas lutas, tem as suas renúncias, como qualquer vocação que queira ser bem vivida tem. Mas eu faria tudo de novo. Sei que não seria igual, porque Deus tem os seus caminhos, mas eu digo para vocês que com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações, com todas as minhas misérias, eu sou muito feliz sendo padre. Sei que erro muito, mas tenho a certeza que eu erro tentando acertar, tentando viver a vontade de Deus. E peço que Deus me conceda o tempo que Ele sabe que é necessário para que eu seja um padre melhor, cada vez melhor, mais do jeito que Ele quer. Então é um pouquinho essa a minha história de vocação. Eu me alonguei, era para ser 15 minutos, foi o dobro, quase 30. Então é um pouquinho da minha vocação, e peço que vocês continuem rezando. Eu sei que vocês rezam muito pelos padres, rezem, porque é uma batalha atrás da outra, mas rezem também pelas vocações, rezem pelos seminaristas, e se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um pedido especial: rezem pelas vocações nesta paróquia, rezem. Toda paróquia tem sim vocações. Às vezes os jovens ou não ouvem, ou não conseguem ir à frente, porque a parte espiritual está um pouquinho frouxa ainda e é preciso apertar um pouquinho mais. Então rezem pelas vocações, e rezem especialmente pelas da paróquia, inclusive das suas famílias. Pode ser que os filhos já sejam mais velhos, mas os netos, sobrinhos, enfim, quem seja, e sejam generosos. Porque uma coisa triste eu observo neste tempo de caminhada vocacional: todo mundo gosta de ver um padre que é filho do outro, mas quando é de casa o pessoal já torce o nariz, muitas vezes. Porque eu quero neto, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Então a gente quer padre para confissão, para missa, para me atender, para me ouvir, mas a gente também tem que entender que esses padres não nascem de um pé de repolho, esses padres nascem de uma família. Então pode ser a família de vocês. Então rezem. Eu digo rezem porque é assim que começa. A minha família é grande. A minha bisavó queria muito um filho padre, não teve, ela rezava muito, demorou, mas saiu. Vai sair um bisneto. Então rezem. Se não for um filho, um neto, um bisneto, quem sabe, não sei, mas Deus sabe o tempo dele, tá bom? Então obrigado pelo tempo e que Deus as abençoe.